Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Teologia Bíblica. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva e ative as notificações para não perder nada. Agora fique com o vídeo. Sim, isso aí, o nosso ouvinte, ele está fazendo essa pergunta com base no final da primeira carta de João. Isso aí aparece no capítulo 5 da primeira carta de João. Lá no final, o apóstolo João diz que se alguém vir o seu irmão pecar para a morte, orará e Deus lhe dará vida. Há pecado que não é para a morte e há pecado que é para a morte, e não digo que vocês orem por esse, mas nem todo pecado é para a morte. Então, isso está no final da primeira carta de João. E a regra de interpretação aqui que a gente tem que observar é que devemos dar atenção ao contexto em que essa expressão foi dita. Quando a gente estuda a primeira carta de João, a gente percebe que João escreveu essa carta com o objetivo de confirmar os crentes na fé diante de uma falsa doutrina que nós conhecemos como, hoje nós chamamos de docetismo, que é uma forma de gnosticismo. Os docéticos diziam que Jesus não veio em carne, que Jesus não tinha um corpo humano verdadeiro, que ele era apenas espírito. Isso era baseado naquela distinção lá do Antigo Oriente, da cultura e da mentalidade dos gregos, da dicotomia baseada nos estudos de Platão, que fazia a dicotomia entre matéria e espírito, que são incomunicáveis, sendo a matéria inferior. Então, eles não podiam acreditar que Jesus Cristo, sendo Deus, ele tivesse realmente um corpo humano, né? Um corpo real, verdadeiro. Eles achavam que o corpo era aparente, né? E como a palavra aparência em grego é dokel, então eles ganharam o nome de docetistas, porque insistiam que o corpo de Cristo era aparente. Então, o apóstolo João está escrevendo no contexto da propagação dessa ideia. E ele coloca 3 testes na carta para que você descubra o falso profeta. Primeiro, o teste doutrinário, ele diz assim: quem negar que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, esse é o anticristo. Depois ele coloca o teste social: quem diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. E ele diz que amar ali é cuidar das necessidades físicas do irmão, que vai contrário ao docetismo, né? Porque uma vez que o corpo não tem importância, por que eu vou ajudar meu irmão que está padecendo necessidade? E o terceiro teste é o teste moral. Quem diz que ama a Deus e vive na prática do pecado, esse não conhece a Deus. Porque os docetas, os docéticos, no final, eles acabavam desvalorizando, ou minimizando o pecado, especialmente os pecados relacionados com o corpo. Então, pecar para a morte, na primeira carta de João, seria a pessoa abandonar a fé em Cristo, como ensinada pelos apóstolos, e seguir essa falsa doutrina. Em outras palavras, apostasia. Negar a fé em Jesus Cristo, negar o ensino apostólico e seguir uma seita, seguir um falso ensinamento. Então, João diz que, na verdade, esses saíram de nós, mas não eram dos nossos. E eles saíram de nós para que ficasse claro que eles não eram nossos. Então, o pecado para a morte é a pessoa que se professa cristã, ou conhece a doutrina cristã, um dia declarou que era servo de Jesus Cristo, frequentou as igrejas e tudo mais, e um dia ela vira as costas para tudo isso, abandona tudo isso, vai seguir uma seita e negar tudo aquilo que um dia ela professou e aquilo que ele ensinou. Nas palavras de João, isso é apostasia e é um pecado para a morte, que seria alguma coisa similar à blasfêmia com o Espírito Santo, que é ensinada a respeito da qual o Senhor Jesus se manifestou nos evangelhos.